E aí, quando eu peço um exame para investigar tireoide, a pessoa fala, ué, mas como assim? Não estou entendendo. Eu vim aqui para ver a minha ansiedade. O que tem a ver a minha tireoide? Dos sintomas, a gente sabe que a gente tem os sintomas físicos e os sintomas psicológicos, né? Os psíquicos. E aí é a parte que a gente entra, então, na ansiedade. Eu vou falar um pouquinho, então, do que é a ansiedade, porque também chega muito para mim assim, do mesmo jeito que perguntam, ah, mas será que eu tenho tireoide? Chega para mim assim, ansiedade tem cura? Então, ansiedade, na verdade, a gente nasce com ela. E aí a gente não vai curar uma coisa que a gente nasce com ela, porque quando a gente nasce com ela, para que ela seja benéfica a nós, né? Nós temos a nossa ansiedade fisiológica, né? Que eu costumo dizer que é a ansiedade boa, a nossa amiga, aquela que está ali para nos proteger. Ela liga a sirene, ela dá o nosso alarme para que a gente perceba situações de perigo, situações onde a gente tenha que ter algum enfrentamento, a gente se prepare. Por exemplo, eu vou atravessar a rua, eu fico ali, a minha ansiedade me gera um start, que eu tenho que olhar para os dois lados, porque senão eu corro o risco de ser atropelada. Então, isso é uma ansiedade, esse start, essa sireninha que toca, que fala, opa, olha para os dois lados, é ansiedade boa, é a minha amiga que me protege. Por exemplo, eu tenho uma festa para ir. E aí já me gera aquela ansiedade boa e até gostosa de que eu vou me preparar para essa festa. Então eu vou pôr uma roupa legal, eu vou me arrumar, né? Tem toda aquela empolgação. Isso é uma coisa gostosa que a gente sente e que vem de uma ansiedade. Porque se eu não tivesse essa ansiedade, eu não ia ter essa emoção para ir na minha festa. Então, e essa é a ansiedade boa, a ansiedade nossa amiga, que a gente nasce com ela, a gente precisa dela. Primeiro, porque sem ela não ia ter graça, né? Eu não ia ter essa empolgação para ir para festa. Segundo, que a gente não ia ter essa sireninha, esse start de cuidado que a gente tem. Então, a gente precisa dela. O que acontece muitas vezes é que a gente começa a ter essa ansiedade em grau exagerado. E eu costumo falar que tudo que é de menos ou que é demais faz mal. Não é legal. Então, se eu tiver de menos, vamos curar, vamos eliminar a ansiedade da nossa vida. Não vai ser legal. Eu não tenho a empolgação da festa e eu não tenho cuidado com os perigos. Mas demais também não é legal, porque começa a me acelerar, começa a me fazer os pensamentos ficarem tão acelerados que parece que eu estou vivendo o amanhã no dia de hoje. E o dia de hoje eu vivi ontem, porque eu já estou vivendo o amanhã. Então, essa ansiedade é a ansiedade que começa a causar alguns sintomas, alguns malefícios, dificuldade para dormir, né? Um aumento de apetite, um aumento na alimentação, a queixa de cansaço, de fadiga, porque a pessoa está tão acelerada o tempo todo que ela se cansa. Às vezes ela dorme a noite toda, mas ela estava só com o olho fechado, porque o cérebro dela não descansou de tão ansiosa que ela estava, ela sonhou a noite toda, ela já acorda cansada no outro dia. E isso acaba interferindo no humor dela, acaba interferindo na produtividade, no trabalho, nos relacionamentos. E às vezes até limita ela de que ela não consiga agir, ela não consiga fazer as coisas. De tão ansiosa que ela fica, é o tal do doutor, eu travei, me deu um branco. Então, essa ansiedade paralisante, essa ansiedade exagerada, é que é a ansiedade que eu falo ruim, não é a nossa amiga. E aí a gente precisa fazer as pazes e amizade com a ansiedade, voltar a colocar ela em equilíbrio para que a gente viva bem com uma ansiedade. Assim como a nossa tireoide estando em equilíbrio, a gente vive muito bem com ela. Então, tudo tem que estar ali em equilíbrio. E aí chega muitas vezes para mim a queixa de ansiedade, e eu acho sempre importante a gente procurar a causa dessa ansiedade. A gente encontrar por que a paciente está daquele jeito, né? O que levou ela a chegar até mim com essa queixa. Então, eu costumo fazer assim, a princípio, a primeira consulta eu já até brinco, você veio com o tempo, né? Porque a gente vai bater um papo longo. Porque aí eu vou perguntando para tentar realmente descobrir de onde está vindo essa ansiedade. Para ver se ela realmente é um fator
exclusivamente emocional ou se ela tem uma causa orgânica, né? Se é algum problema físico que ela tem, por exemplo, uma tireoide descompensada, que está levando ela a sentir essa ansiedade, e aí ela não tem um transtorno de ansiedade, ela tem um sintoma de ansiedade, né? Essa ansiedade que ela está sentindo pode ser um sintoma de um distúrbio de tireoide, por exemplo, né? E aí é nesse momento que, quando a gente conversa bastante, eu vou entendendo a carga que essa paciente me traz para estar com essa queixa de ansiedade, aí eu vou então entender essa queixa dela, ver se ela preenche os critérios diagnósticos para que seja realmente um transtorno de ansiedade, né? Ou se eu preciso estar investigando alguma outra causa. E aí sim eu solicito os exames e vamos avaliar sim a tireoide. Uma das razões de tanta confusão, né? Se realmente é uma ansiedade ou se é alguma coisa mais física, por exemplo, um distúrbio hormonal, né? Um hipertireoidismo, exatamente porque a forma de manifestação, tanto do hiper quanto da ansiedade, sintomas se assemelham muito, né? Nos dois casos tem a palpitação, né? A papedeira, tem aquela sudorese, né? Isso, claro, gera uma angústia, acaba gerando uma dificuldade de respirar, né? A gente hiperventila e aí então, são sintomas muito parecidos. A gente tem que afastar causas orgânicas, a gente tem que afastar que tem alguma doença instalada ali que está me gerando aquele sintoma emocional, né? Não necessariamente é o emocional em si está manifestando, mas não necessariamente vem dele o problema, né? Então, a gente tem que investigar de onde vem. Eu sempre falo assim, a gente tem que procurar qual é a causa, porque senão a gente enche um balde furado. Né? Vai colocar água por cima e a água vai sair por baixo. A gente vai ficar remediando, vai ficar ali tratando o sintoma. Tá sentindo isso, dá esse remédio. Tá sentindo aquilo, dá aquele outro remédio. E não é por aí, porque a pessoa vai estar sempre com aquele problema ali e dessa forma acaba levando a gerar mais problemas ainda, né? Exatamente. Acaba ganhando mais problemas. Então, é uma investigação que eu acredito sim é muito importante. Porque a gente tem que achar a causa. Quando a gente trata a causa, a gente não tá só com a peneira, a gente tratou a causa, a gente vai resolver o problema, né? Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.